Você já tentou mudar? Já fez terapia, já leu livro de autoajuda, repetiu afirmações positivas, colou post-it no espelho, fez metas de ano novo, quadro da visualização e mesmo assim continuou se sentindo preso na mesma versão de você. Sabe por que isso acontece? Porque você tentou mudar o comportamento sem mudar a única coisa que controla tudo: a autoimagem. A imagem interna que você tem de si mesmo. Fica comigo até o final desse vídeo, porque aqui você vai entender exatamente como essa imagem é construída e por que ela te mantém preso e o que você pode fazer de forma concreta e prática para reescrever a sua história. Você, por acaso, já se pegou se sabotando em algo que estava indo muito bem? Um relacionamento que começava a prosperar e de repente você fez algo que destruiu essa conexão. Uma oportunidade profissional e aí de repente você encontra uma forma de perder isso. Ou até mesmo um processo de emagrecimento que você estava indo super empolgada e aí de repente você chuta o balde com tudo sem motivos aparentes. E aí vem aquela sensação de frustração de que você está sempre recomeçando, mas nunca avançando. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Você não é fraco, você não é incompetente e você também não tem má sorte. Você tem uma autoimagem que não combina com o sucesso que estava acontecendo. E o seu sistema interno fez o que sempre faz, te trouxe de volta para o nível que você acredita que merece. Em 1960, um cirurgião plástico americano chamado Maxwell Maltz publicou um livro que mudaria para sempre a forma como entendemos a personalidade humana. O livro se chama Psicocibernética e até hoje ele é considerado uma das obras mais importantes da psicologia aplicada. Maltz ele não era apenas um terapeuta, ele era um cirurgião. E foi exatamente por isso que ele descobriu algo que os psicólogos demoraram a enxergar. Ele conta que ele operava rostos, corrigia cicatrizes de nariz, orelhas e esperava que depois da cirurgia os pacientes se sentissem melhor consigo mesmos. E isso na prática acontecia. Tinha pessoas que mudavam completamente a sua personalidade, incorporando muitas das vezes uma confiança absurda na própria autoestima, na própria imagem, que sustentava aquela nova figura, aquela nova imagem. Mas um ponto chamou muita atenção dele, que existia alguns pacientes que mesmo após um procedimento cirúrgico, nada havia mudado para essa pessoa. Ele continuava se sentindo exatamente igual. A face havia mudado, mas o sentimento, a sensação era a mesma. Continuava com os mesmos medos, as mesmas limitações, as mesmas inseguranças, os mesmos fracassos. E Maltz percebeu algo perturbador. O problema nunca estava no rosto ou na aparência da pessoa. Estava na imagem interna que estava cravada na memória desse paciente. Ele chamou isso de autoimagem e passou parte da sua vida estudando como ela é formada e como ela nos controla, como ela pode ser reconstruída também. Maxwell Maltz define uma autoimagem assim: é uma tela, como se fosse uma fotografia, que você carrega de si mesmo. Ela pode ser vaga de contornos mal definidos pela sua consciência. Você talvez nem saiba, mas ela existe e ela está aí dentro. Além disso, ela manda em tudo. Ela foi construída ao longo da sua vida pelas suas experiências, pelo seu fracasso, pelo seu sucesso, pelas humilhações, por tudo aquilo que você viveu, pelos triunfos que te surpreenderam, pelas coisas que disseram sobre quando você ainda era pequeno demais para questionar. E aqui está o ponto que Maltz considerava a descoberta mais importante da psicologia do século. Todas as ações, sentimentos, comportamentos e aptidões são sempre coerentes com a sua autoimagem, sempre sem exceção. Então, pare e pensa comigo num termostato. Você define lá uma temperatura e digamos que essa temperatura seja 20 graus. Se o ambiente esquenta demais, ele liga e esfria o ambiente. Agora, se o ambiente esfria demais,
ele liga o aquecedor. Ou seja, ele trabalha o tempo inteiro para manter a temperatura que você programou, que é 20 graus, independente se esquenta ou se esfria. A sua autoimagem, ela funciona exatamente assim, como um sistema de comando interno. Ela tem uma temperatura definida. E sempre que a sua vida começa a esquentar, um pouquinho mais de sucesso, uma oportunidade boa, um relacionamento melhor, o teu sistema interno trabalha para te trazer de volta para a temperatura que você acredita que merece. Isso não é fraqueza, isso é um mecanismo de sobrevivência. O problema é que ele foi calibrado com dados errados, dados desatualizados, porque esses dados, eles foram muito bons para lá atrás, lá no teu passado, você sobreviver àquela situação específica, de quando teu pai foi embora, de quando você se sentiu abandonado, de quando você perdeu aquela oportunidade. Então você criou uma identidade para superar aquela situação. Só que hoje não se aplica no mesmo contexto. A gente precisa atualizar esses dados. O Dr. Maxwell Maltz diz algo que vai contrariar tudo aquilo que você aprendeu sobre mudança. A força de vontade sozinha não funciona. Logo, fomos ensinados que com esforço a gente consegue chegar aonde a gente quiser. Só que, se isso fosse uma verdade absoluta, não existiriam pessoas passando necessidade, dificuldade, porque geralmente essas pessoas são trabalhadoras, são esforçadas, mas ainda assim vivem sempre no mesmo padrão. E não é porque te falta inteligência, mas porque você literalmente não consegue agir de forma inconsistente com a imagem que tem de si, por mais que você tente. O homem que acredita ser um derrotado sempre achará uma forma de fracassar. Apesar das boas intenções, apesar do esforço, apesar da disciplina. O homem que ele acredita ser uma vítima das circunstâncias, do mercado, da política, do mundo, invariavelmente encontrará circunstâncias que confirmem essa crença. Não porque o destino ou a vida seja cruel, mas porque o cérebro filtra a realidade através da autoimagem. Imagina uma mulher grávida. Quando você fica grávida, você tende a ver muitas outras mulheres grávidas. Por quê? Porque é assim que a nossa mente funciona. Opa, a minha identidade agora é de uma grávida. Logo, o meu cérebro, ele capta todas essas frequências. Por quê? Porque agora eu faço parte disso. Então é como se um leque se abrisse para eu poder ver isso. Mas sempre esteve ali. Sempre esteve ali. Era eu que era incapaz de ver por causa da imagem interna que eu tinha. O nosso cérebro literalmente ignora as evidências que contradizem o que você acredita sobre si mesmo e amplifica tudo que confirma. É como usar um óculos com lente vermelha. Você olha para todo mundo e todo mundo parece vermelho. Você não está inventando, você está vendo. Só que a lente está distorcendo aquilo. A autoimagem é essa lente. E aí que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar o que enxerga sem questionar o óculos que está usando. Um dos experimentos mais impressionantes citados por Maltz foi conduzido por Lake, um pioneiro da psicologia da autoimagem. Lake acreditava que a personalidade é um sistema de ideias que precisam ser coerentes entre si e que no centro desse sistema está a autoimagem, a pedra angular de tudo. A teoria dele era muito simples. Ele dizia que se um aluno tem dificuldade de aprender uma matéria, muito provavelmente aprender aquela matéria para ele é incoerente com a imagem que ele tem de si mesmo. Então ele não aprende porque inconsistentemente acredita que não é o tipo de pessoa que aprende aquilo. Lake não tentou ensinar melhor. Ele mudou a autoimagem dos alunos. Os resultados foram extraordinários. O mal com esses alunos não era que eles fossem pouco inteligentes, é que a forma como eles se viam era distorcida. Então, um aluno que ia mal em matemática, em vez de falar eu fui mal nessa prova, geralmente o diálogo interno era eu sou uma negação em matemática. Ou seja, ele incorporava a identidade que ele é incapaz de aprender matemática. Logo, isso se confirmava nos resultados das provas. Em vez de dizerem eu fui reprovado naquela matéria, eles diziam eu não sirvo para coisa nenhuma. O problema de todos esses alunos não era a incapacidade nem a insuficiência.
era que eles tinham transformado os erros pontuais em identidade permanente. E quantas vezes a gente faz isso no nosso dia a dia? Quantas vezes um fato isolado, um dia isolado de você não ser produtivo como você gostaria, você incorpora isso na sua identidade, falando que você não tem resultados, falando que você não é capaz, que você não é suficiente de prosperar? Quantas vezes você se invalida? E a forma como você se invalida é assim que você vai se ver e é assim que as circunstâncias vão acontecer para validar isso que você acredita sobre si. Aqueles alunos se tornaram os seus próprios erros e muitas das vezes a gente faz o mesmo. Enquanto a identidade não mudou, o resultado também não. Quando a identidade mudou, e isso pode ser rápido, porque Lake aplicou 3 sessões e assim os alunos começaram a ter resultados extraordinários, você também pode. Mudando o seu diálogo interno, não transformando situações ou circunstâncias cotidianas pontuais em erros eternos, achando que você ou aquela situação define quem você é. Você não é o que acontece com você, você é o significado que você dá para aquilo que acontece. A gente vive buscando validação fora, quando a única pessoa que deveria fazer isso somos nós mesmos. Eu não sou apenas o que eu faço. A minha existência já é o suficiente, a minha presença já é o suficiente. Existe valor e muito valor na minha existência, não apenas naquilo que eu faço. E a gente tem mania de colocar o nosso valor somente nas coisas que a gente faz. Dr. Maxwell Maltz faz uma advertência que a indústria de autoajuda ignora completamente. O pensamento positivo não funciona como curativo em cima de uma autoimagem que é completamente negativa. Ele ainda dá o exemplo bíblico onde Jesus fala: não se coloca vinho novo em odre velho. O odre velho não aguenta, ele arrebenta. A mesma coisa acontece com afirmações positivas aplicadas sobre uma autoimagem de derrota. Você fala: eu sou capaz, eu mereço sucesso, mas por dentro existe uma voz profunda que diz: mentira. E a voz mais profunda sempre vence. Não porque ela seja mais forte, mas porque ela é mais antiga e porque é a voz que construiu o seu sistema inteiro. O pensamento positivo ele só funciona depois que a autoimagem muda, não antes. Ele é consequência, não causa. Beleza, Paloma, então como que eu faço isso? Como que eu me torno naturalmente uma pessoa que pensa positivo como consequência de uma autoimagem bem ajustada? Vamos lá. O cérebro humano, ele não consegue distinguir com clareza uma experiência real de uma experiência vividamente imaginada. Isso não é metáfora, é neurologia. Os mesmos circuitos neurais que disparam quando você vive algo, disparam quando você imagina algo com detalhes suficientes. Isso significa que você pode começar a construir uma nova autoimagem sem precisar esperar que as circunstâncias externas mudem primeiro. Então aqui vai 3 práticas baseadas nos princípios do Dr. Maxwell Maltz. Primeiro, troque a identidade, não o comportamento. Então amanhã de manhã você não vai querer agir totalmente diferente. Você vai mudar a sua identidade. E para isso você vai virar um detetive de si mesma. Toda vez que você pegar uma crença limitante sobre si mesmo, por exemplo, você vai observar isso tanto nos teus diálogos falados, quanto nos teus diálogos internos. Por exemplo, ai, não sou uma pessoa organizada. Ai, eu não sou boa em vender. Ai, eu não sou boa em falar com o cliente. Ai, eu não sou carismática. Não tem jeito para isso. Eu sempre fui assim. Para e troque a linguagem de identidade. Você não vai mudar o comportamento, você vai mudar a sua linguagem. Eu vou te dar um exemplo simples, tá? Às vezes, aqui em casa, eu tenho mania de abrir as coisas e deixar a porta aberta. Eu esqueço de fechar. Não é por maldade, mas isso irrita muito o meu parceiro, o Leandro. Ele fala: poxa, amor, por que você não fecha a porta? Aí ele começou a falar em voz alta assim: ai, Deus, a minha mulher podia tanto fechar essas portas.
A minha mulher podia tanto fazer isso. Aí eu comecei a falar pra ele assim, ai, Deus, obrigado, porque a minha mulher sempre fecha as portas. Ela é muito organizada, ela é muito isso, ela é muito aquilo. Daí ele olhou pra mim e falou assim, é verdade, né? Essa eu errei. Eu errei feio. Por quê? Porque o diálogo que ele estava alimentando, brincadeira ou não, o cérebro ele interpreta da mesma forma, estava incoerente com aquilo que ele quer. O diálogo dele estava sendo de uma vítima, não de protagonista. Entendeu? Então, o primeiro passo, se você quer mudar a sua identidade, não é tentar mudar o outro, é você mudar esse diálogo que você alimenta. Ai, porque meu marido não me dá flores. Ai, porque meu marido não é carinhoso. Ai, porque não sei o quê. Obrigado, porque meu marido me dá muitas flores. Porque eu recebo flores semanalmente. Obrigado, Deus, obrigado, universo, porque sem pedir, ele sempre me promove carinho, cuidado, afeto. Quando você sustentar essa identidade de quem já tem, aí a tua frequência muda. Aí você acessa tudo que está nessa frequência. Porque enquanto você continuar reclamando que ele não faz isso, que ele não faz aquilo, é só isso que você vai ter. É como se fosse um imã. Coerente. A vida é perfeita. Então, lembrando, o primeiro passo é trocar a linguagem de identidade por linguagem de comportamento. Como isso funciona? Em vez de dizer eu sou ansioso, diz eu tenho agido com ansiedade. Em vez de dizer eu sou um fracasso, diz eu falhei nessa tentativa. Em vez de dizer eu não sirvo para vendas, diz eu estou desenvolvendo essa habilidade. Parece pequeno, mas não é. Você está desconstruindo a fusão entre erro e identidade que mantém a autoimagem travada. O segundo passo aqui é montar um teatro mental. Então, escolha uma situação específica onde você costuma se sabotar. Uma apresentação, uma conversa, uma negociação, um contexto social. Todo dia, por 5 minutos, feche os olhos e visualize essa cena em detalhes. Mas agora, você agindo na versão que você quer ser. Então, se constantemente você tem o hábito de reagir, às vezes ao que uma pessoa fala de maneira agressiva, de maneira impulsiva, sem filtrar aquilo que você fala, e você sabe, você já tem consciência que precisa mudar a sua autoimagem em relação a isso, porque se você age assim é porque você tem uma autoimagem de pequenez, de injustiça, que está sempre tentando provar valor naquilo que fala, na sua verdade. Você vai montar essa cena na sua cabecinha, na sua tela mental. Imagine que alguém que você convive falou uma determinada coisa que te irritou, que você se sentiu injustiçada e que naturalmente você gostaria de mandar ela para aquele lugar ou fala algumas verdades para tentar vencer. Então, assim, você vai montar esse cenário falando num tom de voz mais suave, de uma forma onde os dois saiam de bem, resolvidos, solucionados, onde você saia se sentindo plena. O que você falaria? Como você agiria? Então, você vai montar esses cenários na sua mente e vai começar a viver eles primeiro aqui, no campo das ideias, no solo, onde tudo é semeado primeiro. Vou te dar um exemplo. Esses tempos atrás eu queria aumentar o ticket da minha mentoria. E para isso eu busquei profissionais para me capacitar, para então fazer uma mentoria high ticket. E uma das primeiras perguntas da minha mentora foi a seguinte: você tem coragem? Você acha que você consegue vender a sua mentoria por esse valor X? Eu falei, sim, tenho. O orgulho, a vaidade, ok. Só que eu passei remoendo aquela pergunta uma semana, porque aquela pergunta mexeu comigo de alguma forma. Eu fiquei assim, será que eu tenho coragem mesmo? Será? Porque a grande verdade é que eu acredito que eu preciso me preparar mais, que eu preciso de mais conhecimento, que eu não sei como oferecer, que eu não sei como vender, que eu não sei o que falar que eu vou entregar.
E eu comecei a ensaiar aquilo mentalmente. Eu comecei a ensaiar eu ligando para vários clientes como eu iria apresentar o meu produto. Eu nem tinha ainda o produto do valor X que eu queria vender. Mas eu comecei a ensaiar aquilo mentalmente. E eu comecei a ensaiar. E todo dia como seria. Até, na outra semana, eu começar, quer saber? Eu vou incorporar isso agora. Eu vou assumir essa identidade. E aí, para validar isso, eu tomei a ação de verdade, porque eu já não aguentava mais ensaiar. Eu já estava me sentindo preparada para falar. E a segunda pessoa que eu falei, eu vendi o valor que eu queria. Olha que doideira. O que mudou? Não foi minha capacidade. Não foi minha inteligência. Porque eu não tinha nem começado a fazer a mentoria direito com a minha mentora. Foi só uma sessão. Foi só uma pergunta que destravou a minha imagem interna. Porque ali eu senti que, opa, eu tô me vendo. A forma como eu tô me vendo não é coerente com aquilo que eu quero. Então eu preciso mudar. Você não vai criar essa cena mentalmente como uma fantasia, mas sim como um treinamento, como um ensaio. O seu sistema nervoso, ele não sabe a diferença do que é verdade e do que é treinamento. Para ele, qualquer treinamento é verdade. O Dr. Maxwell Maltz diz, ele conta sobre um caso de um vendedor que havia preparado uma carta de demissão porque ele acreditava não ter o perfil de vendas. E que 6 meses depois, ele era o primeiro entre os 100 vendedores da empresa. O que mudou não foi a técnica de vendas, foi a imagem que ele tinha de si mesmo como vendedor. O terceiro passo é você acumular evidências. A autoimagem negativa se sustenta por evidências selecionadas. Você lembra de todo fracasso e esquece de toda vitória. Então você vai fazer o contrário deliberadamente. Todo dia anota 3 situações onde você agiu de forma coerente com a pessoa que você quer ser. Anota, para você não se esquecer. Pode ser algo pequeno, pode ser uma conversa que você não evitou, uma decisão que você tomou, um limite que você colocou. Você está fornecendo dados novos para o seu sistema interno. Com o tempo, o termostato ele vai ser recalibrado. E quando o termostato recalibra, você para de se sabotar quando as coisas começam a ir bem. Porque ir bem passa a ser coerente com quem você acredita que é. A autoimagem, ela pode salvar um casamento que está desmoronando, pode consolidar uma carreira, pode transformar vítimas de fracasso em pessoas que constroem o próprio caminho. Mas, principalmente, ela representa a diferença entre liberdade e as compulsões do conformismo. Liberte a sua personalidade. Você está preso numa imagem que foi construída com os dados que o mundo te deu quando você ainda não tinha discernimento para questionar. Agora você tem. E se você chegou até aqui é porque você reconheceu algo. E reconhecimento é o começo de tudo. Esse canal é para quem está disposto a olhar para dentro com honestidade e fazer o trabalho de se recuperar de verdade. Não com positivismo tóxico, não com fórmula rápida, com profundidade. Então, ativa o sininho, se inscreve no canal, porque o próximo vídeo vai ser uma outra camada desse mesmo trabalho e você não vai querer perder.